Amém. Graça e paz, igreja. Nosso Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Eu também creio nisso, querido. E o meu coração se enche de alegria por este culto, porque eu creio que Deus tem algo lindo para se revelar ao nosso coração. Você crê nisso? Quantos aqui nesta tarde estão nessa expectativa, na expectativa de receber a revelação do coração de Deus através da palavra? Amém? Amém. Então eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar mais uma vez, agradecendo o Senhor por este culto. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua companhia. O que poderia ser melhor ou maior na nossa vida do que poder desfrutar da tua tão extraordinária companhia? A minha oração para esta tarde é que o Senhor possa encontrar os nossos corações totalmente inclinados diante da tua presença para sermos ensinados. Porque eu creio, Jesus, eu creio que todo aquele que tiver a tua palavra guardada no coração, são esses que de nada terão falta. De nada terão falta. Então, ora vem, Senhor Jesus, e usa essa ministração dessa tarde como voz de trovão. Como voz de trovão, gerando um genuíno despertar dentro de cada um. Em nome de Jesus. Não mais uma compreensão natural diante de todas as coisas, mas dê à tua noiva, dê à tua igreja uma compreensão espiritual diante de todas as coisas. Eu oro para que esta seja uma tarde de renovação de mente, pela revelação da tua palavra. É sobre essa palavra que eu quero trazer a existência sobre cada casa, sobre cada família, que haja um lindo e genuíno, uma linda e genuína renovação de mente pela revelação da tua palavra. E nós te entregamos a honra, a glória e todo o louvor. Ele é teu, Senhor, não só hoje, mas para todo e todo sempre. Amém e amém. 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 Então vamos lá. Eu queria, na verdade, compartilhar. Eu estava orando ali no meu secreto desde ontem para este culto, e eu queria compartilhar com você nessa tarde um dos movimentos proféticos do coração de Deus para a igreja da nossa geração. E o livro de Esther é um livro que nos revela esse movimento do coração de Deus para este tempo. Nós precisamos compreender que, igreja, que sim, há um movimento no coração de Deus para mim e para você, para agora, a qual nós não podemos mais negligenciar, a qual nós não podemos deixar passar despercebido diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. E o livro de Esther tem algo profundo a nos ensinar. O livro de Esther, há uma revelação aqui para este tempo. Eu quero te convidar a ir lá no livro de Esther, e eu quero fazer a leitura com você do capítulo 1, Esther capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Olha lá, Esther capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Você está lá? Vamos lá. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, e no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior
até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celestes, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, e os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. Agora eu quero que você pula para o versículo 9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, tendo a liberdade de desconstruir todo conceito que ainda possa estar errado dentro de nós e nos entregando uma nova construção em nome de Jesus. Bom, porque o Senhor tem me levado para o livro de Esther, porque o livro de Esther é um livro muito poderoso para mim, para você, para este tempo. Como eu disse, há um movimento profético que existe no coração de Deus, a qual o livro de Esther muito nos revela. E eu quero que você me acompanhe, como eu disse ontem para as mulheres, nós precisamos voltar a ler a Bíblia com muita emoção. E aquelas que estavam aqui ontem já sabem o que é isso. Ler a Bíblia com muita emoção é ler a Bíblia juntinho do Espírito Santo, sobre a liderança do Espírito Santo. Que assim seja esta noite. Então vamos lá, igreja. Vamos entender um pouquinho o contexto desse capítulo, ao qual o Espírito Santo tem muito a nos ensinar. Essa passagem, ela fala sobre o banquete do rei Assuero. Bem, um rei que era muito poderoso, um rei a qual a Bíblia diz que ele reinava sobre 127 províncias, ou seja, um grande povo estava sobre o reinado desse rei. Mas o interessante é que a Bíblia diz que num determinado dia, aquele rei se levanta com um grande desejo. Havia uma expectativa no coração daquele rei. E a expectativa do coração daquele rei estava em proporcionar uma grande festa. Ou seja, aquele rei então, ele se levanta e ele decide proporcionar um grande banquete. Agora, o que me chama a atenção não está propriamente em aquele rei querer fazer um banquete, mas sim na motivação pelo qual aquele rei quis proporcionar tamanho banquete. Nós precisamos prestar muita atenção, porque houve uma motivação, mais do que proporcionar uma grande festa, mais do que proporcionar um grande banquete, havia uma motivação no coração daquele rei em relação àquele banquete. E a maior motivação daquele rei em relação àquele banquete estava em compartilhar aquilo que ele tinha de melhor com o seu povo. Um rei que desejou levantar-se para fazer um banquete em favor do seu povo. Um rei que não se limitou nele mesmo, mas ele se levanta porque ele teve uma expectativa, um prazer em poder compartilhar aquilo que ele tinha de melhor com o seu povo. E é lindo porque esse convite, esse banquete foi um convite acessível a todos. Todos são todos mesmo, desde o maior até o menor. Teve a oportunidade de participar de tamanho banquete. Desde os príncipes até os servos teve a oportunidade de participar de tamanho banquete. Bem, e o que isso tem a ver conosco? O porquê isso é importante? Bom, porque a mesma motivação, o mesmo movimento que houve no coração do rei Assuero é o mesmo movimento que há no coração do nosso Deus para a igreja dos últimos tempos. Há um movimento a qual nós também não podemos negligenciar. Há um banquete também a qual o Senhor preparou para este tempo. Há uma mesa posta para a igreja dos últimos tempos, a qual o Senhor preparou de forma exclusiva para mim e para você. Há coisas reservadas. Há coisas reservadas, há coisas esperadas por Deus para com este tempo. Então sim,
A mesma motivação daquele rei ter proporcionado tamanho banquete ao seu povo, há a mesma motivação no coração do nosso Deus em também proporcionar um grande banquete para os últimos tempos. Há uma mesa posta, há um convite também do nosso rei. Convite esse a qual nós não podemos negligenciar. Convite esse que também é acessível a todos nós. E você sabe aonde esse convite está registrado? Para mim e para você, para este tempo, Apocalipse 3:20, querido. Você sabe o que diz Apocalipse 3:20? A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer o quê? Ei, eu vou ceiar. Igreja do Senhor Jesus, a primeira coisa a qual o Senhor entra, qual é o primeiro lugar a qual o Senhor quer encontrar a nossa geração? Qual é o primeiro lugar a qual o Senhor quer encontrar na nossa geração? Na mesa. Na mesa. Há um convite também para mim e para você, para este tempo. E o convite do nosso rei é estar assentado com a igreja na mesa. O convite do nosso rei é estar assentado com a igreja na mesa. Por quê, pastora? Porque é na mesa que ele também vai compartilhar com a nossa geração aquilo que ele tem de melhor. É na mesa. É na mesa que ele vai compartilhar os planos maiores, planos melhores para este tempo. É na mesa que nós vamos compreender a verdadeira vontade perfeita e agradável do Senhor para este tempo. E nós não podemos mais negligenciar Apocalipse 3:20. Porque a mesa foi o lugar que o Senhor, o nosso rei, estabeleceu para encontrar a igreja dos últimos tempos. Há um banquete, há uma mesa, há um banquete, ainda há um avivamento para nos ser revelado para os últimos tempos. E o que temos feito? Nós não podemos mais negligenciar tamanho banquete. Sim, há uma mesa posta. Há uma mesa posta. E esse convite também tem sido acessível a todos nós. Porém, nem todos vão perceber. Nem todos vão ter o discernimento espiritual de tamanho banquete, de tamanho convite. Bom, eu quero compartilhar com você uma visão. Quando o Senhor me deu a direção e o governo para que eu pudesse voltar ao livro de Esther. E ele me disse com muita clareza: filha, eu quero que você estude o livro de Esther, porque no livro de Esther há algo profético do meu coração para esse tempo, para a tua geração. E assim eu fiz. E eu fiquei um bom tempo estudando e meditando nesse livro de Esther. E eu me lembro que num certo dia, ali, em oração ao Senhor, sobre este livro tão tremendo, sobre essa mesa, sobre esse banquete, a qual o Senhor reservou e preparou para nós, para a igreja dos últimos tempos. Eu me lembro que eu estava com os meus olhos fechados, e o Senhor me surpreendeu, porque Ele me deu uma visão da mesa. E eu disse, até contei um pedacinho ontem para as mulheres, né? De uma mesa muito comprida, era uma mesa muito comprida, ela não tinha nem começo e nem fim. E o que me chamava muito a atenção é que sobre a mesa havia um banquete. Eu sabia que havia um lindo e extraordinário banquete, mas eu não conseguia ver. Por quê? Porque sobre a mesa pairava uma nuvem e que ela se movimentava, ela descia e subia. Ela descia e subia sobre toda aquela mesa. E eu entendi que tinha a ver com a glória do Senhor. Porque o banquete qual o Senhor tem preparado para a nossa geração nos últimos tempos tem tudo a ver com Ele, tem que ter o fim nele. A glória é para Ele. E Deus está preparando esse banquete. Na verdade, essa mesa já está pronta. E eu fiquei contemplando aquele banquete, aquela mesa espiritual. E eu sabia que Deus ainda tinha muitas coisas lindas para se revelar nos últimos tempos. Porque era isso que Deus colocava ao meu coração. Mas o que me chamou muito a atenção é que ao redor da mesa havia muitas cadeiras. E muitas cadeiras vazias. E eu confesso para você, igreja, que a primeira coisa que veio ao meu coração diante dessa visão, e eu disse ao Senhor: Senhor, quantas cadeiras vazias. Essas cadeiras vazias têm a ver
com os de fora, com aqueles que nós ainda não temos resgatados. Tem a ver com um tempo de salvação, porque, humanamente falando, eu creio que ali, quando eu olhei as cadeiras vazias, a primeira coisa que eu imaginei é que as cadeiras vazias tinham a ver com os de fora. E depois de um tempo, orando ao Senhor, o Senhor me disse: filha, essas cadeiras vazias não têm a ver com os de fora. Essas cadeiras vazias não apontam para as de fora, mas essas cadeiras vazias apontam para os de dentro. Uau! Essas cadeiras vazias têm a ver com os de dentro. E eu estremeci diante daquilo que o Senhor estava trazendo ao meu coração. E eu comecei a dizer: Senhor, aonde está a tua noiva? Onde está a tua igreja? O que está acontecendo? Que diante de um convite desse, diante de um banquete desse, ainda há cadeiras vazias que apontam para os de dentro. O que acontece, Senhor? Que o teu povo ainda não está respondendo a esse convite extraordinário. E eu fiquei em oração, igreja, porque eu precisava dessa resposta. E eu comecei a perguntar ao Senhor: aonde a tua igreja está? Aonde a tua igreja está? E depois de um tempo, o Senhor disse assim: eu vou te responder aonde a minha igreja está. Vá para o versículo 9. E eu quero ler com você. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Nós precisamos entender algo aqui. Bom, o rei Assuero tinha uma rainha, amém, igreja? A rainha Vasti. Se eu fazer uma pergunta para você: aonde é o lugar da rainha? Qual é o lugar de uma rainha? Qual é o lugar de uma rainha? Ao lado do rei. Ao lado do rei. O lugar da rainha deveria estar ao lado do rei, assentada à mesa do rei, amém? Havia um banquete daquele rei. Mas você sabe o que o versículo 9 diz? Aonde estava a rainha? A rainha estava a um banquete paralelo ao do rei. A rainha estava a uma festa paralela ao do rei. E eu disse ao Senhor: aonde a igreja está? E o Senhor disse: filha, o meu povo, na sua maioria, a minha igreja, está fazendo planos paralelos ao meu. Festas paralelas ao minha. A minha igreja tem estado tão envolvida com ela mesma, tão atarefada, tão ocupada com ela mesma, tão centralizada nela mesma, que sem perceber, ela tem deixado de discernir o movimento a qual eu tenho para ela. E quando eu me refiro igreja, eu me refiro ao povo de Deus. Quando eu me refiro igreja, eu não estou me referindo a uma placa. Eu estou me referindo à igreja universal, à igreja na terra, à igreja global na terra. E o Senhor disse, eu perguntei, aonde eles estão? E o Senhor disse, eles estão ocupados demais consigo mesmo. Ocupados demais consigo mesmo. Centralizados neles mesmos. E por isso, deixaram de perceber o meu tamanho convite, a minha motivação. E por conta disso, aquilo que deveria ser principal, deixou de ser principal. Você sabe que deveria ser principal na minha vida e na sua vida? O principal na vida de um filho de Deus deveria ser se envolver com a vontade do rei. Isso deveria ser o principal, em se envolver com a vontade do rei. Mas aquela rainha deixou aquilo que deveria ser principal para se envolver com ela mesma. Sabe, isso é tão profundo, isso é tão sério. Porque quando as bênçãos passam a estar acima da presença, sem perceber, nós passamos a negar o convite do rei. Exatamente como a rainha Vasti fez. Simples assim. Ela disse
Você sabe o que ela disse? Não. Ela disse não. Simples assim. Não é tempo de nós nos distrairmos, igreja. Há uma mesa, há um banquete para este tempo. Há uma vontade soberana do nosso rei. E a vontade do rei para mim, para você, para a igreja, é que a igreja esteja assentada à mesa com ele. Há muitas coisas ainda para ser compartilhada de Deus para conosco. Há muito mais ainda de Deus para com a igreja dos últimos tempos. E nós não podemos mais se envolver conosco mesmo. Exatamente como a rainha Vasti, fazendo uma festa paralela à festa do rei. Uau! Paralela à festa do rei. A ponto dela deixar de discernir tal movimento para ela. Olha só, que sério isso. Então, quando as bênçãos passam a estar acima da presença, sem perceber, nós passamos a negar o convite do rei. E há uma geração dentro da igreja que tem negado o convite do rei. Que tem negado o convite do rei. Porque houve um convite. Além de ter um banquete, ainda houve um convite todo especial para aquela rainha. Olha lá, no versículo 10 e 12. Uma rainha que recebe um convite do próprio rei, diz não, simples assim, e acha que poderia ficar tudo bem, longe da vontade do rei. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Nada pode ficar bem na minha vida e na sua vida, longe da vontade do rei. Não há possibilidade eu e você ficarmos bem, longe da vontade do rei. Por isso tão necessário voltarmos a discernir todas as coisas de forma espiritual. Em nome de Jesus. Olha só o que acontece. Além de ter um banquete, aquele rei faz questão de dar um convite àquela rainha de forma toda especial. Versículo 10, ainda no capítulo 1. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumá, Bistá, Harmônia, Bigtá, Abta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar os povos, Senhor, aos povos, aos príncipes e a sua formosura, porque era formosa à vista. Meu Deus, tem algo aqui também para mim, para você, dos últimos tempos. Então você está entendendo? Havia um movimento, amém, igreja? Está comigo? Havia um movimento lindo no coração daquele rei, em compartilhar aquilo que ele tinha de melhor. Por isso ele proporciona um grande banquete. Mas a sua rainha estava fazendo uma festa paralela ao movimento do rei. E aquele rei, então, faz um convite todo especial a Vasti. Porque, claro, todo rei precisa de uma rainha. Amém? Todo rei precisa de uma rainha. E é lindo porque no convite o rei manda chamar Vasti. Mas ele manda chamar Vasti no final da festa. Por quê? Porque Vasti, para aquele rei, era como a cereja do bolo. A rainha para aquele rei era o que ele tinha de melhor. Mesmo diante de tamanho poder a qual aquele rei tinha. Mas Vasti para aquele rei, aquela rainha, era a cereja do bolo. Por isso ele deixa Vasti para o final. E aí ele manda chamar Vasti com um propósito. Qual era o maior propósito daquele convite? Não só intê-la na mesa, mas para quê? Para que ela pudesse revelar a sua formosura. Havia uma beleza em Vasti, a qual o rei deixou para o final, para que aquela beleza fosse mostrada a todos os príncipes, a todos aqueles povos. Agora trazendo isso para nós, igreja, trazendo isso para nós,
Há um convite do nosso Rei em se assentar à mesa comigo e com você, para que Ele possa compartilhar as coisas maravilhosas a qual Ele ainda tem para fazer nos últimos tempos. E o Senhor tem dado um convite especial à igreja neste banquete. E que convite é esse? Estarmos assentados à mesa, porém não basta apenas estarmos à mesa com o Rei. É necessário também cumprir o propósito de estar assentado à mesa. Quando o Senhor nos chama para estarmos à mesa, não é apenas para sermos abençoados. De fato, muito o Senhor nos abençoará. Mas mais do que sermos abençoados pela mesa, há um propósito de estarmos assentados à mesa com o Rei. E nós não podemos mais negligenciar tamanho propósito. O Rei está nos chamando para se assentar à mesa com Ele. Não só para sermos abençoados, mas para cumprir o propósito de estar assentado à mesa. E qual é o propósito de estarmos assentados à mesa? Qual é o propósito da igreja? O mesmo propósito que houve também em Vasti. Em revelar a nossa formosura. Há uma formosura na igreja. Há uma beleza na igreja que precisa ser revelada a todos. Esse é o maior propósito, para que a igreja se assente à mesa com o Rei, não só para sermos abençoados, mas principalmente para revelar a nossa formosura. Você sabe qual é a formosura da igreja? Você sabe qual é a beleza da igreja? Há uma beleza na igreja que o mundo precisa conhecer. Qual é a beleza da igreja? Qual é a beleza da igreja segundo os padrões bíblicos? Cristo. Vamos lá, igreja. Qual é a beleza? Qual é a tua beleza? Qual é a beleza do povo de Deus? Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. A esperança da glória. Ah, se nós estivéssemos atendendo tamanho convite, muita coisa já seria diferente na vida de muitos. O nosso dia a dia seria muito diferente. Ah, se nós estivéssemos compreendendo tamanho chamado, tamanho propósito em se assentar à mesa do Rei, o seu dia a dia nunca mais seria o mesmo. Desde a hora que você vai levar um filho para a escola, até a hora que você vai fazer uma compra no supermercado, seja o que for, você entenderia que há um propósito maior para você existir. Nós não fomos criados, igreja, para revelarmos a nós mesmos, mas nós fomos criados para revelar Ele e só Ele. E quando nós tomamos posse desse convite, nós não deixamos nada mais passar despercebido. Você está entendendo a importância disso? Ei, você precisa atender o convite real. A igreja precisa começar a atender esse convite, mas na sua proporção, numa proporção muito maior, além de nós mesmos, além dos nossos interesses pessoais. E eu creio que por conta disso, muitas coisas vão começar a mudar, porque 2024 é o ano que Deus vai começar a preencher as cadeiras da mesa. Essa mesa não ficará com cadeiras vazias, querido. O Senhor mesmo é que vai preencher. Há uma geração que virá. Há uma geração que ouvirá o convite do Rei. E para essa geração, o Senhor vai ter prazer em compartilhar. Para essa geração, o Senhor muito vai se revelar. Porque será uma geração que não só será abençoada pela mesa, mas ela vai cumprir o propósito de estar assentado à mesa. E o maior propósito de você estar sentado à mesa com o Rei é revelá-lo. Como têm sido os seus dias? Nós precisamos despertar. Em todo tempo nós podemos revelar o Senhor. Em todo tempo nós podemos glorificar o Senhor. Independente da circunstância. Independente da situação que você possa se encontrar. Independente que você esteja cansado. Eu não sei você, mas eu não perco a oportunidade de falar de Jesus. Em todo tempo. Em todo tempo, querido. Nós precisamos voltar à essência, a um propósito de estar à mesa com o Rei.
Mas quando eu olho para Vasti, ela nega. Ei, ela não vai. Ela nega o convite do rei simples assim. Porque ela estava tão entorpecida nela mesma. Ela deixou o que deveria ser principal na vida dela, que era se envolver com a vontade do rei. E o pior, ela acreditou que tudo pode ficar bem. Quantos filhos de Deus assim, nos últimos tempos, tão desalinhados à vontade de Deus, mas acreditando que tudo ficará muito bem, só pelo fato de ser filho de Deus, de ter o título de ser um cristão. Uau! Isso precisa mudar, querido. Porque esse cenário foi mudado, o cenário de Esther foi mudado, do capítulo 1 de Esther foi mudado. E nós servimos o mesmo Deus, então sim, o Senhor vai começar a mudar esse cenário no meio de nós. Diga glória a Deus. Aleluia. Sabe que é lindo porque o Senhor não ficou isento. Aquele rei, ele não fica de braços cruzados diante de um cenário desse, aonde a sua rainha diz não ao seu convite. Você não vê aquele rei dizendo, tá tudo bem, permissivo, respaldando aquela rainha. Você sabe o que acontece? Igreja, você sabe o que acontece? Vasti recusa, simples assim, estar na mesa com o rei, para cumprir o propósito de estar assentado à mesa. E ela com certeza achou que nada poderia acontecer, mas você sabe o que acontece? Aquele rei se levanta. O rei se levanta. Para quê, pastora? O rei se levanta para fazer duas coisas, dois movimentos. Primeiro, o rei se levanta para destituir Vasti. Por quê? Porque aquele rei não poderia mais permitir uma rainha que quer tudo do rei, que é a veste do rei, que é o palácio do rei, que é o prestígio do rei, que é o título do rei, mas não quer o principal do rei, que é se envolver com o rei. Uau! Nós vamos despertar, trazendo isso para nós. O Senhor não vai mais permitir. O Senhor está se levantando no ano de 2024, porque Ele não vai mais permitir uma geração que quer tudo do rei, que é o prestígio do rei, que é a honra do rei, que é o palácio do rei, que é as vestes do rei, quer ser abençoado pelo rei, quer ser protegido pelo rei, mas não quer o principal do rei, quer se envolver com a vontade dele. Nós vamos despertar, porque nos últimos tempos é o que mais a gente tem visto. É o que mais a gente tem visto, principalmente nas internets. Meu Deus, que evangelho é esse que tem se pregado nas internets? Parece que está tudo bem aos olhos do rei. Não está tudo bem, mas vai ficar, porque Ele continua sobre o governo de todas as coisas, e a igreja é dele e para Ele. Aleluia! Você está entendendo? Então aquele rei se levanta para destituir aquela rainha, porque não há possibilidade de ter uma rainha que quer tudo do rei, menos a vontade dele. E ele não só se levanta para destituir, ele se levanta para destituir, mas aquele rei também se levanta para levantar uma nova rainha. Diga glória a Deus. Ei, da mesma forma que aquele rei destitui Vasti, ele também se levanta para procurar uma nova rainha, cujo coração está nele e só nele. Deixa eu te falar uma coisa, porque isso é profético. 2024 é o início desse movimento sobre a terra. Aleluia. Você vai ver muitas coisas acontecer. Não se assuste com aquilo que o Senhor vai fazer, porque muitos serão destituídos, mas há uma geração que será levantada pela mão do rei. Aleluia. Uma nova geração, uma geração cujo coração está nele e só nele.
Uma geração que não só vai se assentar à mesa para ser abençoado, mas vai entender o propósito de estar assentado à mesa. E será tremendo, será extraordinário. Por isso 2025 será o ano do sobrenatural. Sabe por quê? Porque a mesa vai estar preenchida. Ele está preenchendo as cadeiras, igreja. 2025 será o ano do extraordinário. De obras maiores e obras melhores, a qual a igreja fará no nome dele, para a glória dele. Por isso será além e será tudo para ele. Será além e será tudo para ele. É uma nova geração, com um novo coração. Você está entendendo, querido? Por isso nós precisamos despertar, para não ficar fora disso. Porque o rei está em movimento. Deus não está parado. Pelo contrário, o rei está à procura de uma nova rainha. Aleluia. O rei está chamando uma nova geração para caminhar, para compartilhar e para fazer coisas extraordinárias para que o mundo saiba quem é o Senhor. Aleluia. Vai ser lindo. Eu nunca tive numa expectativa santa, uma expectativa espiritual na presença do Senhor para chegar um ano. Eu estou contando os dias para chegar o ano de 2025. Porque 2025 vocês verão grandes coisas acontecer. Aleluia. Aleluia. Então você está me acompanhando? Você está vendo que o rei, aquele rei, ele não respaldou a atitude daquela rainha. Pelo contrário, ele se movimentou. Bom, e como é que ele faz isso? No capítulo 2, aquele rei então, ele destitui Vasti, mas ele se levanta para procurar uma nova rainha, cujo coração está nele e só nele. E a gente vê isso no capítulo 2. Olha só que lindo. Versículo 3 e 4. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa de mulheres debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Então vamos entender, há um movimento acontecendo aqui. Olha que coisa linda. Aquele rei, ele se levanta para procurar uma nova rainha. Então muitas mulheres vão até o palácio para que aquelas mulheres possam ser selecionadas, para que o rei encontre a sua rainha. E é lindo, porque toda essa seleção que acontece, ela acontece aonde? No próprio palácio. Ei, há uma separação nos últimos tempos, vinda do coração de Deus. E essa separação vai acontecer dentro da onde? Da igreja. Dentro da igreja. O Senhor está levantando um povo dentro da igreja, cujo coração está nele e só nele. Por isso, vai haver muitas mudanças. Vai haver mudanças, querido. Porque Ele é Deus para sondar os nossos corações. Amém? Nós temos que estar prontos para fazer parte dessa separação nos últimos tempos. Em nome de Jesus. Então essa separação, ela acontece dentro do palácio, ela vai acontecer dentro da igreja. E você sabe a história, né? Porque Esther, Hadassah, né? Ela, uma menina órfã de pai e mãe, criada por Mardoqueu. E ela foi uma das selecionadas. E é lindo porque quando você olha para Esther, você vê em Esther um passado, uma vida, um passado completamente improvável. Amém? Improvável, uma órfã. Mas ela foi selecionada. Ela foi escolhida. Por quê? Porque Deus vai mostrar nos últimos tempos que Ele nunca precisou de circunstâncias favoráveis para colocar aquele que Ele quer em lugares altos. Então não se preocupe. Não se preocupe, não importa a sua circunstância. Não importa o que você passa, não importa como foi o seu passado.
Se você tiver um coração cujo coração estiver nele, é suficiente para ele te levar exatamente aonde ele projetou para você estar. Aleluia, será maravilhoso, gente. Porque será na força dele. Na força dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Então Deus não precisa de um passado nem de circunstâncias favoráveis para te usar e para te colocar em lugares muito altos para a glória dele, em nome de Jesus. Você está entendendo até aqui esse movimento profético que já está acontecendo? Então aquele rei, ele se levanta para procurar uma nova rainha. E aí, depois de toda aquela seleção, Esther, ela é escolhida como a próxima rainha do rei. E eu quero conversar com você bem rapidamente, que eu sei que nosso tempo é curto, sobre duas características que houve, apenas duas características que houve em Esther e que fez com que Esther agradasse o coração daquele rei. O porquê Esther foi escolhida no meio de tantas. O porquê Esther foi a separada. Há duas características na vida de Esther que nós também vamos precisar ter para estar debaixo dessa separação de Deus para os últimos tempos. E eu quero falar com você dessa primeira característica, dessa primeira atitude que houve em Esther, que moveu o coração daquele rei. Ainda no capítulo 2, apenas o versículo do 8 ao 10. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Quero que você preste muita atenção no versículo 10. Esther, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Bom, então Esther foi uma das escolhidas ali, e nesse meio dessa seleção algo acontece, muito simples. O que acontece com Esther? Naquele tempo de seleção, a Bíblia diz que ela recebe uma pequena direção. Uma simples direção de quem? De Mardoqueu. E qual era essa direção? Olha, Esther, você não pode dizer a tua parentela, você não pode contar a sua parentela. Essa foi a direção de não revelar a sua parentela. E Esther assim obedeceu conforme a direção que Mardoqueu deu para ela. Não só obedeceu, mas ela permaneceu em obediência durante a sua caminhada em relação a essa direção. Uma simples direção, igreja. Uma pequena direção. Mas uma direção que fez toda a diferença na vida de Esther. Uma pequena direção que fez com que Esther desfrutasse de um futuro de paz e não de mal. Uma pequena direção que fez com que Esther desfrutasse de um futuro completamente diferente do seu passado. Bom, por que isso é importante para nós? Porque Mardoqueu aponta para uma autoridade na vida de Esther. Amém? Mardoqueu foi aquele que adotou Esther. Ela era órfã de pai e mãe. Então, Mardoqueu tinha uma autoridade sobre Esther. E Esther respeitava, honrava, ela sabia da importância tudo aquilo que vinha de Mardoqueu para ela. Trazendo isso para a igreja dos últimos tempos. Quem é Mardoqueu para a igreja hoje? O que Mardoqueu representa para a igreja hoje? Bem, Mardoqueu aponta para a liderança do Espírito Santo na nossa vida. E eu quero dizer para você que a primeira coisa que precisa voltar a ser restabelecida no meio de nós, no povo de Deus, é a liderança do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a amar a liderança do Espírito Santo. E para ser liderado pelo Espírito Santo, é necessário ter a mesma disposição que Esther teve em começar a dar atenção desde as pequenas coisas que o Espírito Santo nos revela na nossa caminhada. Porque o Espírito Santo,
Ele é a certeza que não somos mais órfãos. Amém? Somos filhos. Mas é necessário que eu e você venhamos começar a dar atenção, sermos diligentes em relação àquilo que o Espírito Santo nos entrega no nosso dia a dia. É assustador o que a gente tem visto nos últimos tempos. Nem todo filho de Deus tem olhado a liderança do Espírito Santo com o mesmo olhar. Quantas direções que estão sendo negligenciadas na caminhada de filhos de Deus, de tantos cristãos, e é por isso que muitos perecem. É por isso que ainda há muitos cativos no meio de nós. Nós precisamos voltar a amar a liderança do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a ponto de não querer dar um passo sem Ele, segundo a direção dEle, segundo o governo dEle. Nós não podemos mais querer as direções, buscar direções naquilo que a nossa alma diz, mas toda a direção nossa precisa ser segundo aquilo que o Espírito Santo nos diz. Isso é muito importante, isso vai fazer diferença. Uma pequena direção que Mardoqueu deu para ela ali na caminhada, mas que fez toda a diferença lá atrás. E sabe que é lindo, mesmo depois que ela se torna rainha, ela poderia virar muito bem e dizer: bom, agora afinal de contas eu sou rainha, eu não preciso mais ficar guardando a minha parentela. Não, ela foi até o fim, até a hora dela revelar. Ela foi constante, ela foi diligente. A nossa obediência precisa ser uma obediência em todo o tempo. Nós precisamos parar de oscilar. Nós precisamos ser constantes, diligentes, prudentes, de tal maneira que a gente passe a se submeter àquilo que o Espírito Santo nos revele. Eu quero dizer para você com muito temor nesta tarde, em nome de Jesus, não negligencie as pequenas coisas que o Espírito Santo te manda fazer. Por quê, pastora? Porque são as pequenas coisas que vai te levar para o extraordinário. Nós estamos vivendo uma geração que quer o extraordinário sem viver as pequenas coisas. Pequenas direções que o Espírito Santo te entrega hoje vão te levar a coisas extraordinárias para a glória dele. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, que depois desse culto, muito mais direções o Senhor vai começar a te dar. Apenas obedeça. Ser liderado pelo Espírito Santo é obedecer, porém uma obediência sem murmurar, sem questionar. Apenas obedeça. Porque você tem que entender que tudo que vem dele é bom, é perfeito e agradável. Mas o que mais a gente tem visto é o povo do Senhor questionar. Meu Deus. Não questione. Não duvide. Apenas se submeta. Que no tempo oportuno você verá a glória do Senhor sendo revelada. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia. Porque foi assim com Esther. Aleluia. Glória a Deus. Então dê atenção às pequenas coisas que o Espírito Santo te entrega. Você entendeu sobre a liderança do Espírito Santo? De passo em passo. É assim que tem que ser a nossa vida com Deus. De passo em passo, sobre a direção dEle, sobre a vontade dEle. Se submeta, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? E a segunda característica que houve em Esther, olha só que coisa linda no versículo 13, que moveu o coração daquele rei. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava, se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, debaixo da mão Sasgás e eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, a fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Bom, então aqui, diante daquela
seleção. A Bíblia diz que toda mulher que entrava na presença do rei podia pedir algo, podia pedir qualquer coisa. E todas entravam, pediam e aquele pedido era concedido. Mas quando chega a vez de Esther, algo diferente acontece de todas as outras. A Bíblia diz que quando Esther entra, ela faz o quê? Ela nada pede. Ela nada pede. Se a igreja da nossa geração, na sua maioria, estivesse se relacionando com o nosso rei da mesma maneira que Esther se relacionou com aquele rei. E aí talvez você possa perguntar: pastora, mas então é pecado pedir? Claro que não. O problema não está em pedir. Até porque no Novo Testamento, o Senhor, não é verdade, gente? Nos lembra muito e nos ensina que nós devemos pedir ao Senhor. E se a nossa petição estiver alinhada ao coração de Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. É necessário que a gente derrame sobre a presença dEle nossos anseios, nossas vontades. Porém, aqui, o problema não está em pedir. O problema não é o pedir. O problema é em como nós temos nos relacionado com a presença do Pai. A motivação a qual nós nos relacionamos com Deus. Qual é a nossa motivação de se relacionar com Deus? Qual é a motivação de virmos a um culto? Qual é a motivação de adorar o Senhor? Qual é a motivação de usar os nossos dons, os nossos talentos para servir o Senhor? Qual tem sido a motivação do nosso relacionamento com Deus? Esse é o problema. Há uma ordem divina, e essa ordem precisa estar muito bem construída dentro do coração da noiva. E a presença, ela precisa estar acima da bênção. O valor da presença precisa estar acima do valor de qualquer bênção. Eu me lembro que no começo da minha conversão, eu tenho 24 anos, 25 anos de conversão genuína, gente. Eu brinco que eu falo que eu aceitei Jesus com 14 aninhos. Mas eu levei a sério mesmo quando eu tinha 19. Então eu conto do 19 para frente. Glória a Deus por isso. Mas enfim, quando eu me converti, eu me lembro de uma frase que o Espírito Santo me entregou. Foi uma das primeiras coisas, e eu tenho até hoje. E eu corri, peguei uma caneta e anotei. E essa frase diz assim: diante de todas as bênçãos que o Senhor possa me oferecer nessa terra, a melhor e maior de todas elas está em poder desfrutar da companhia do Senhor. Essa é a ordem divina que precisa prevalecer, que precisa pulsar o nosso coração dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Você está entendendo? Não há problema algum você pedir, mas é uma linha muito fina, querido, e nós não podemos nos distrair, porque a maior motivação de nós nos relacionarmos com a presença do nosso Rei precisa ser pela companhia do Rei, pela presença do Rei, porque é a companhia do Rei que faz tudo valer a pena. É a companhia do Rei que pode gerar a verdadeira alegria dentro de nós, a verdadeira paz. E isso, bênção alguma pode comprar. Tem que ser pela presença, acima de qualquer coisa. Tem que ser pela presença. E para essa geração, cuja ordem divina prevalece e pulsa no seu coração, você sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu sobre Esther. Esther entrou e nada pediu, mas ela não saiu de mãos vazias. Que coisa extraordinária, como a igreja dos últimos tempos precisa disso. Porque aquele rei, a Bíblia diz que Esther, ela foi a mais abençoada de todas. Uau! A mais abençoada de todas. Você sabe com o quê? Eu quero ler para você. Olha só. 17, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o quê? Vamos lá, igreja. O que ela alcançou? Ela alcançou graça.
e benevolência mais do que todas as virgens, aleluia, mais do que todas as outras. Meu Deus, quando a companhia do rei passa a ter maior valor do que qualquer coisa na tua vida, você passa a ser abençoada com graça e benevolência todos os dias na terra. Graça e benevolência todos os dias na terra. Que coisa tremenda! Agora você sabe o que é isso? Graça e benevolência. Nós louvamos aqui, glória a Deus. Graça tem a ver com o favor de Deus, a oportunidade de vivermos as novidades do Senhor aqui na terra, não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Mas aqui não foi só graça, porque aquele rei fez questão, não só graça, mas benevolência. Benevolência aponta para algo. Êxodo capítulo 20, e você vai saber o que benevolência aponta. Benevolência aponta para as próximas gerações. Então aqui, o que está dizendo aqui? Que todo aquele favor que Esther poderia receber diante do rei, não teria o fim nela, mas outros também seriam alcançados através dela. Aleluia, aleluia, para isso que a igreja está na terra. Há uma geração que muito vai alcançar graça aqui na terra, mas uma geração que essa graça não terá o fim nela, como nós temos visto nos últimos tempos, mas será uma graça que se estenderá de geração a geração. É um povo que vai ser levantado por Deus nos últimos tempos para narrar para a próxima geração vindoura quem verdadeiramente Ele é. Ele é o Senhor e não haverá outro no meio de nós que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Você está entendendo, igreja? Então escute o que eu vou dizer. Quando Deus pediu para mim lá no meu secreto entregar essa palavra, eu fiquei muito feliz, porque desde sexta-feira eu tenho percebido que essa é uma igreja que não abre mão da palavra. Mas nem sempre nós temos visto igrejas assim. Nem sempre, querido. Nós temos visto igrejas que têm o compromisso de realmente se envolver com a vontade do Rei. E esse é o tempo que o Senhor está chamando vocês. Esse é o tempo que Deus está chamando esse ministério, mais do que nunca. Não só para se assentar à mesa. Vocês serão muito abençoados, porque faz parte daqueles que estão assentados à mesa ser abençoado por aquilo que o Senhor vai colocar na mesa. Mas escute o que eu vou dizer, não se esqueçam. O maior propósito está na motivação pelo que você se assenta à mesa. E qual é? Revelar? Deus vai usar essa igreja, começar a usar essa igreja com força e velocidade, para que vocês revelem o Senhor como vocês ainda nunca revelaram o Senhor. E o que está por vir será infinitamente maior de tudo que vocês já viveram em tempos atrás. Há uma mesa posta para nós. Há um banquete preparado de Deus para nós. E nós não podemos mais negligenciar. Deus quer usar vocês para ganhar Goiânia para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus quer usar a sua casa para ganhar Goiânia para o Senhor. E quanto mais você se envolve com o propósito da mesa, você não vai precisar se preocupar, porque o próprio Rei te abençoará todos os dias com graça e benevolência. Graça e benevolência. Graça e benevolência. Graça e benevolência nos acompanharão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Para a geração que ama a Deus. Que ama a Deus. Acima de todas as coisas. Que entende o valor da companhia. Em nome de Jesus. Amém? O meu tempo vai me orar? Então eu quero que você fique de pé. Eu quero orar. Dá tempo de eu orar, pastor? Eu tinha uma outra partinha, mas amém. Jesus. Vai para outra igreja então. Em nome de Jesus. Deus está no controle. Amém. Aleluia. Você está aí, querido? Há um convite em Apocalipse 3:20. E esse convite é para mim. Que convite maravilhoso. Eis que estou à porta
e bato. Ah, se vocês abrirem, eu entrarei e eu cearei, porque é uma mesa posta para mim e para você. Há coisas maravilhosas ainda, a qual o Senhor ainda não nos revelou, mas que Ele guardou para este tempo. Santo Deus, Santo Deus, desperta a tua igreja. Derrama temor e tremor no nosso coração. Temor e tremor, a qual faltou no coração de Vasti. Que haja temor todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, no nosso coração, diante do teu chamado. Que não venhamos negligenciar como Vasti negligenciou, porque não há possibilidade de ficar tudo bem longe da vontade do Rei. Pai, em nome de Jesus, alinha a tua igreja, alinha a igreja na terra, alinha o coração da noiva, afina nosso coração de tal maneira que possamos discernir a tua voz. Não nos deixe dizer não ao Senhor. Não permita que venhamos te negar, porque nos últimos tempos muitos te negarão. Não só os de fora, mas muitos de dentro. Mas assim como muitos te negarão, negligenciarão, mas também haverá uma remanescente. Haverá aqueles que vão te ouvir. Haverá aqueles que vão te ouvir. Encontre aqui esse Senhor. Encontre casas aqui, encontre famílias aqui, dispostas a se assentar à mesa e cumprir o propósito da mesa. Usa essas famílias, Jesus. Usa essas famílias com poder. Usa essas famílias, Senhor, com autoridade. Usa essas famílias, Jesus, para revelar o Senhor. E você não se preocupará com todas as outras coisas, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Então levanta essa igreja, Jesus. Levanta esse ministério. Levanta esse ministério como aquele que se encontrará com o Senhor na mesa. Preencha as cadeiras, Jesus. Preencha as cadeiras, Jesus. Preencha as cadeiras. E se há alguém aqui que estava andando distraído, que estava em festas paralelas, preocupados demais consigo mesmo, centralizados em si mesmo, dá tempo, filho, de voltar. Dá tempo, filha, de voltar. Se você é um desses, você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, essa palavra mexeu comigo, eu não posso ficar fora. Senhor, eu não posso ficar de fora disso. Eu não quero me esfriar de tal ponto. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus, alcança esses, resgata esses, resgata esses. Vai resgatando esses, traz eles para a mesa. Traz eles para a mesa, Senhor, em nome de Jesus. Porque um coração humilde e contrito o Senhor não vai desprezar. Pelo contrário, o Senhor vai receber para a tua glória. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. E que essa palavra continue despertando todos os dias o nosso coração de temor e tremor na tua presença. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo o nosso louvor, não só hoje, mas para todo sempre. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E enche, 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 enche.
enche, 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 enche a tua noiva mais de ti, menos de nós, mais de ti, mais de ti, mais de ti, até que venhamos revelar o Senhor, a ponto de olharem para nós e não mais nos ver. Enche-nos, 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 vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar. Ah, que eles nunca mais sejam a mesma. Que essas casas nunca mais sejam as mesmas. Que as nossas mesas nunca mais sejam as mesmas. Para o teu nome, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus.